Deus. São os irmãos capazes do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 128. Salmo de número 128. Nós já vamos orar, vamos louvar ao Senhor. Esse é o culto de intimidade com Deus e ao Senhor, que é merecedor de toda a glória e todo louvor, amém? Então que você possa já, esquecendo tudo lá fora, seus problemas, situações, para cultuar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Salmo 128, quem for achando vai dando glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde o Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. O temor do Senhor. Amém? A adoração, a reverência que nós precisamos ter todo momento da nossa vida. E ele diz aqui como é feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então que você possa temer a cada dia mais ao Senhor, declarando, né, essa graça, essa glória que Ele merece. Amém? É merecedor de toda a glória. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer e vamos louvar ao Senhor. Comece a agradecer aí onde você está. Abra a tua boca e agradeça, louve e exalte o nome do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos mais uma vez na tua casa, te louvamos, te adorando. Senhor, é o culto de intimidade com Deus, declarando as tuas maravilhas, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, mesmo nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, declarando, Senhor, a tua palavra, num cântico, ó Pai, aleluia, do temor a Deus, e a felicidade em cada lar, Senhor, em cada família, em cada marido, esposa, Senhor, filhos, Senhor, que o Senhor tem falado que é bem-aventurado, mais do que feliz aquele que teme ao Senhor. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, ó Pai, aleluia, que está mesmo, Senhor, nesta semana, falando conosco, que nós podemos assim, Senhor, te conhecer e experimentar o Senhor na nossa vida, ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, conhecendo, experimentando, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Também pedimos perdão. Podemos hoje entrar, Senhor, e te adorar no Santo dos Santos, ó Pai, com ousadia, declarar, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, mais do que feliz este que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ó Pai, o caminho da vida, o caminho, ó Pai, da paz, da bênção, Senhor, ó Deus, da proteção, da prosperidade, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar, Senhor, que seremos mais do que felizes e tudo na nossa vida irá bem quando tememos o Senhor, ó Pai. Senhor, a família, a esposa, o marido, os filhos, ó Deus, serão uma bênção, Senhor, no interior da casa, Senhor, como videira frutífera, os filhos como rebentos da oliveira, Senhor, aonde, aleluia, estarão declarando e vivendo, Senhor, a tua graça, a tua salvação. E assim, Senhor,
nós buscamos essa intimidade mais uma vez com o Senhor, te louvar, te adorar, te cultuar neste lugar, ó Pai. Oh Deus, nessa atmosfera da adoração, no calor, Senhor, da unidade, onde não devemos esquecer da comunhão, dos relacionamentos, da unidade, Senhor, ó Pai. Oh Deus, não nos esquecemos também, Senhor, oh Deus, do teu poder, Espírito Santo de Deus. Vem mesmo, Senhor, oh Deus, com teu fogo, queima, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o teu poder, Senhor, pentecostal, o poder que há no Espírito Santo de Deus. E, Senhor, da humildade, que o Senhor cresça e eu diminua, cada um, Senhor, de nós. Senhor, que o Senhor apareça a cada dia em nossa vida. E assim, Senhor, nós abrimos este culto no Teu nome, pedindo que o Senhor abençoe, ó Pai, desde a menor criança, Senhor, ao mais experiente, idoso neste lugar. E aonde essa palavra chegar, Pai, os Teus servos em todo o mundo, ó Pai, ó Deus da vida, aquele que está morto, ó Pai, através da Tua palavra, que ressuscita a terra que estava morta. Em nome de Jesus, pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor, pela Tua paz, nós abrimos no Teu nome. Abençoa, receba, Pai, o nosso louvor em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor, vamos louvar. Glória a Deus, aleluias. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? É um privilégio estar na casa do Senhor, amém? E eu tento colocar essa palavra sempre no meu vocabulário, é um privilégio. Porque nós que estamos na casa do Senhor, a gente tem essa oportunidade de cantar alto, de glorificar a Ele. Mas aí eu penso em outros lugares onde eles não podem fazer isso. Eles não podem nem falar o nome do Senhor. Se eles falarem, eles são torturados ou as pessoas matam eles por causa do nome do Senhor. E aqui nós temos essa oportunidade. E muitas das vezes a gente fica tanto na nossa zona de conforto porque a gente já tem, que a gente deixa de lado. Às vezes a gente não adora da maneira que é pra gente adorar o Senhor. Então que nessa noite você possa adorar ao Senhor com todo o seu coração, amém? Nós vamos cantar que nós temos a marca da promessa, amém? Diga assim comigo, eu tenho a marca da promessa. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha
mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Declare. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Apagar o selo que há em mim. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu É fiel pra pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus, aclama o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite é um culto de intimidade com o Senhor. E falando do tema que a gente está falando, é experimentando Deus. Que nessa noite você possa buscar experimentar o Senhor. Se por algum momento você ainda não experimentou a presença dEle, queira experimentar do Senhor, amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Glória. Glória a Deus. Declare mais uma vez, eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Faço Tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo
glória de Deus. Se eu passar pelo fogo, Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Podeis assentar. Não podemos viver em outro lugar, amém? Você que já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus, amém? Do Deus vivo, glória a Deus. Nós vamos também ofertar, dizimar com alegria. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Nós também continuamos adorando, louvando ao Senhor.
dessa forma, ofertando, dizimando. Esse é o culto de intimidade com Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 16, e aqui fala como nós devemos fazer a oferta, como nós devemos contribuir na casa do Senhor, né? Seja de maneira sistemática também. Diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Amém? Esse trecho fala que nós devemos fazer a nossa oferta de uma maneira sistemática. Ele diz, né, cada um de vocês, né? Primeiro ele fala, no primeiro dia da semana, ele dá um norte, né, também para nós separarmos, mas ele fala cada um, né, não diz que nós temos que estar olhando para a oferta do outro, seja pai, seja mãe, seja o que for, mas cada um, né, responsável, e ele diz, separe uma quantia, e essa quantia deve ser conforme a nossa prosperidade, né? Então, aquilo que nós prosperamos, que o Senhor nos ajuda a ganhar, uma parte já é dele, que é o dízimo, né? Mas quanto à oferta, ele diz também conforme a sua prosperidade, assim como o dízimo, conforme nós vamos prosperando, os 10%, né, vai aumentando a quantia, embora seja a porcentagem igual para todos, mas ele diz conforme a prosperidade e vá juntando, e aí ele fala sobre essa questão da ordem na igreja, né, da Galácia, na igreja também dos Coríntios aqui, e ele vai escrever uma segunda carta aos Coríntios, né, falar sobre contribuição também. Aparentemente os coríntios não aprenderam na primeira carta, né? Então Paulo falou muito sobre contribuição nessa carta, porque aparentemente os coríntios eram mão fechada, né? Então ele ensinou ele como tinha que fazer. E é interessante que ele fala, eu ordenei, né? Então nós sabemos como uma ordem essa parte também, mas nós fazemos leve, né? Não pesado. Então cada um, ele vai dizer lá em Coríntios, no 2 Coríntios, cada um contribua segundo propôs no coração também, né? Então há várias ordens, há várias maneiras que ele ensina, que maneira certa, na verdade, de fazer. Como diz Eclesiastes 8:6, ele diz, há uma maneira certa para fazer qualquer, seja o que for. Então, assim como há um tempo certo, há uma maneira certa, um jeito certo, e ele ensina aqui como fazer, né? Separando. Nós viemos à igreja, mas já na nossa casa nós separamos a oferta, o dízimo também para fazer com alegria na casa do Senhor. Amém? Então nós vamos ofertar para missões, esse envelope branco do Neemias que nós usamos, né? O dízimo e o projeto transporte, naquele envelope rosa. Nós já adquirimos o transporte, amém? Graças a Deus. Está fraco, seu glória a Deus. Já adquirimos o transporte. Foi parecido com esse desenho aqui que fizeram, né? Parece bastante. O ônibus está aqui, esse aqui pela fé, alguém falou, corta o ônibus, enche de moeda, né? E estragar o carrinho, né? Mas os irmãos levaram os cofrinhos também, pedi para os irmãos trazer os cofrinhos para a gente, nós estamos querendo quitar esse projeto de transporte e já dar início a outro projeto na igreja. Então, eu creio que até domingo, até esse mês agora de junho, nós vamos fechar os irmãos que estão atrasados aí na sua aliança com Deus, lembrando que nesta aliança, que até o final, né, você não fez comigo, não fez com os irmãos obreiros, você fez com Deus, amém? Essa aliança você fez com Deus e deve honrar, seja estiver atrasado, é você e Deus, então precisa colocar em ordem, tá? E a palavra do Senhor diz, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, né? Não adianta chegar lá no céu e envelope escondido, falar, pastor, está aqui, acabou, lá no céu não tem mais esse negócio, né?
já acabou. É aqui na terra que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, na aliança que temos como igreja local também, seja num projeto, seja aliançados na oferta missionária ou no dízimo. Amém? Lembrando aos amados que esse mês nós vamos contribuir também com a igreja de Joaíma, não a do centro, a igreja do Vale de Jequitinhonha. Eles abriram uma igreja já há um tempo, Brasil para Cristo, no centro de Joaíma. Agora já tem uma filial em Santa Rosa. Então a igreja de Santa Rosa precisa de um pastor que fique lá, e o acesso é muito ruim, né? Eu já fui, eu vi que nós pegamos o caminhão, e só caminhão para subir os morros, né? E acho que 3 horas no meio do barro, né? Não tem barro porque não chove, mas assim, a poeira, né? E quando chove, aí o carro não transita, né? Então é viável que eles arrumassem a casa pastoral para que o pastor, o obreiro, ficasse lá em Santa Rosa, e aí nós também assumimos um valor para ajudar com a geladeira deles, né? Lembrando que cada igreja também vai ajudar. Nós somos 28 igrejas na região de Mogi, Biritiba, Salesópolis e Guararema, e cada igreja vai cooperar com valor. Nós ficamos com uma parte da geladeira. Então, geladeira, cama de casal, cama de solteiro, fogão, botijão de gás, mangueira, o registro e por aí vai, né? Então, nós ficamos com uma parte. Esse mês nós vamos também ofertar. Está aparecendo aí na tela, os irmãos que estão também longe, não puderam estar aqui, podem fazer na conta da igreja. Essa conta que aparece é da nossa regional. Se você for ofertar, mande um comprovante pelo WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo, tá? Para que essa oferta seja contabilizada na UBPC Biritiba Mirim. Mas nós estamos aqui na igreja, vamos fazer com envelopes. Coloquem em pé, todos. Nós vamos orar por todos os irmãos que estão fazendo ou que vão fazer também essa oferta. Amém? Levante para cima sua oferta, sua mão. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque hoje nós podemos separar uma oferta, o dízimo, a contribuição. Os irmãos que já fizeram, estão fazendo, vão fazer no próximo culto. Também, Senhor, de forma sistemática, como o Espírito Santo usou a vida do apóstolo Paulo para lembrar de uma ordenança às igrejas, ó Pai. E ele disse à igreja da Galácia, mas estava falando à igreja de Corinto também, que tinha uma maneira certa de fazer, um jeito certo, ó Pai, que o Senhor ensina, e assim nós temos também aprendido nesta casa. Cada um de nós, separando, Senhor, essa quantia conforme a prosperidade, conforme aquilo que o Senhor nos ajudou a ganhar, Senhor, com saúde, com paz e graça, nós oferecemos a Ti como oferta, Senhor, oh Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável também ao Senhor, nesta parte do culto ao Senhor. Abençoa os irmãos que vão fazer aqui no envelope, como oferta, como dízimo, como também oferta no projeto Transporte, Missões, e também, Senhor, os que vão fazer em suas casas. Abençoa cada vida, cada irmão, grandemente, em nome de Jesus. Amém? Você possa fazer com alegria. Glória a Deus. Glória. Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a atenção e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz,
não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a atenção e com as dores do meu coração? Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. E tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Declaro mais uma vez. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus que a nossa alegria é a força do Senhor, porque quando você chega aqui, tudo treme, todos os ossinhos. Não sei se é do frio, o que é, mas tá tudo tremendo, mas glória a Deus por isso, né? Que a alegria dele é a minha força. Pode se sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Experimentando Deus é o nosso tema da semana, né? Aí, eu já preparei toda a palavra, mas eu cheguei aqui na igreja e fiquei pensando, o que é experimentar Deus? Né? O que é experimentando Deus? Aí eu comecei a lembrar de tantas coisas que já foi, porque quando eu comecei a pensar nisso em casa, eu só fiquei pensando na parte de quando você sofre. Na parte de quando você está passando testemunho lá, que nem nossa pastora está na prova aí, né? Aí eu fiquei só pensando nisso, sabe? Quando você está naquela dificuldade, aí o Senhor te sustenta, o Senhor te ampara, o Senhor te conduz. Eu fiquei pensando só nisso. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, nossa, mas não é só isso, experimentar Deus. Aí eu me lembrei de quando a primeira vez que eu quis experimentar Deus, não era isso que eu pensava. Mas olhando hoje, era exatamente isso. Eu congreguei numa igreja e ela não era pentecostal. E um dia a gente foi para uma igreja que era pentecostal. E eu cheguei naquele lugar, quando eu vi a pastora pregando e orando, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Fiquei enlouquecida com aquilo. Eu queria aquilo ali na minha vida e fiquei, nossa, aquilo ali
meu coração. Cheguei na igreja, só que quando eu cheguei na minha igreja, todo mundo era quietinho de novo. Aí eu fiquei com aquilo, sabe, quietinha lá no meu canto, mas querendo aquilo daquela pastora e não sabia como ter aquilo. E aí foi passando os dias, foi passando, e aquele negócio crescendo dentro de mim. Passou muito tempo, quando eu ia naquela igreja de novo, ou quando via alguém daquele, do pentecostal, eu levantava de novo, lembrava aquele negócio de novo. Aí tá bom, passou, esqueci de novo. Aí eu vim congregar em Piritiba-Mirim. Aí cheguei aqui, Jesus amado, fiquei maravilhada. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Cheguei lá na igreja falando para todo mundo, querendo contagiar todo mundo com aquilo ali. Aí hoje o Senhor me fez lembrar de tudo isso, gente. Porque, gente, é tão bom estar na presença do Senhor, que isso é experimentar Deus. E eu lembro que quando eu voltei dessa igreja, a primeira vez que eu quis experimentar Deus, eu lembro que quando eu cheguei, a minha primeira oração foi que eu queria ser uma mulher de oração. Eu queria ser uma mulher usada por Deus, que uma mulher que, sabe, que o Senhor falasse comigo. Eu não queria só que os outros falassem comigo. Eu queria sentir aquilo. E aí hoje o Senhor me faz entender que aquilo ali era experimentar Deus. Eu estava experimentando Deus porque eu queria o que Ele tinha de melhor nessa terra. Aí um tempo atrás a gente foi para uma vigília do Mandaqui. O que foi aquilo, gente? Jesus amado, a pastora Leonor pregou e ela falou assim, vocês precisam querer o poder de Deus. Aí eu falei, Senhor, eu quero o poder de Deus. E como que eu vou querer conseguir ter o poder de Deus? Experimentando Deus, irmãos. E porque nós é crente e nós experimentamos o poder de Deus, aí isso está borbulhando na minha cabeça agora, mas vai continuar borbulhando que eu preciso entrar na palavra. Foi só para a gente entender, a gente precisa experimentar Deus. Precisa querer Deus, porque é maravilhoso. Rapidinho, só para eu entrar aqui. Uma vez, quando os adolescentes estão cansados de ouvir isso, os jovens também, porque eu já contei um monte de vezes, eles já vão saber. Eu ganhei a Gabi e eu estava só já. E ela bem novinha, e minha mãe é nordestina. E a minha mãe morria de medo, sabe que lá fala que a mulher fica louca, né? Eu não sei direito, se a mulher não cuidar o resguardo direito, a mulher fica pneu da cabeça. Então, acho que a minha mãe tinha muito medo disso acontecer comigo, porque eu estava passando muita coisa. E aí, eu lembro que eu estava sozinha, e a Gabi novinha ainda, e eu comecei a lavar louça ali na minha casa, e aí eu experimentei Deus. Foi a primeira vez que... Não, foi a segunda. Foi a segunda vez que eu experimentei Deus de verdade. Porque a primeira vez foi quando eu subi no monte e estava chovendo. E aí, gente, estava tudo molhado, eu tenho certeza. Estava tudo molhado. Mas as folhas se acenderam como brasa. Gente, isso é experimentar Deus. Aquilo ali, eu fiquei enlouquecida com aquilo. E eu lembro que o pastor orava, quanto mais o pastor orava, mais acendia aquelas folhas. E eu extasiada com aquilo. Tá molhado como pode. E era a primeira vez que eu tinha ido no monte. Então eu estava... Aí tá bom, desci, vim com um toquinho, aceso, olhando, ele tá aceso. Cheguei em casa, mostrei pra minha mãe. Mãe, olha isso aqui, mãe. Quê? Pau? Pedaço de árvore? Mãe do céu. Não, mãe, senhora, mãe, tá verde, tá aceso. Minha mãe não viu. A minha mãe não viu. E eu guardei o toquinho de árvore por anos. Acho que eu perdi ele quando eu casei com o Ricardo, e aí eu perdi em algum lugar. Mas eu guardei. Ele pagou, né, gente? Não ficou mais aceso, não. Mas eu cheguei em casa e ele ficou por horas. Isso é experimentar Deus, gente. E quando você experimenta Deus desse jeito, nunca mais você quer largar esse Deus. Porque é maravilhoso, você quer sentir isso todos os dias. E aí, voltando no dia que eu estava lavando a louça, estou lavando a louça lá, naquela felicidade, cantando e rindo e chorando e tudo ao mesmo tempo. Porque eu estava experimentando Deus. Minha mãe entra. Sempre minha mãe, né? Entra minha mãe. Olhou assim. Eu só lembro da carinha dela fazendo assim, sabe? E saindo. Daqui a pouco vem minha sobrinha. O que foi, Sara? E eu nem respondi, continuei lá. Aí minha mãe achou que eu estava ficando doida. Porque eu estava de resguardo, mas não era, gente. É que eu estava experimentando Deus. Eu estava tão cheia do Senhor que eu estava transbordante, sabe? Naquela alegria, naquela felicidade. E eu não quero perder isso. Eu não me importo
importo de vir para a igreja e ficar dançando lá, balançando meus braços, porque eu já fui muito tempo assim. Porque eu queria, mas eu não tinha coragem, porque ninguém fazia. Mas o dia que eu descobri que eu podia, agora eu louvo ao Senhor, eu danço, eu canto. Às vezes o pessoal da mídia fica assim, sai daí por causa do braço, vai para lá por causa do braço, fica me tirando. Porque é o meu braço. Mas eu quero mais experimentar Deus, irmãos. Eu quero mais estar cheia de Deus. Quero mais estar cheia do poder do Senhor. É isso que eu quero. Porque onde eu chegar, eu quero contagiar todo mundo à minha volta. É isso que eu preciso. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu sou assim. Claro, tem gente que é mais recatado, mais quietinho. Mas eu não sou assim. Eu até tive já um sonho de ser meiga. Queria ser meiga, sabe, aquelas pessoas bonitinhas que são meigas, falam, mas eu não consigo, eu sou assim, então Deus vai me usar assim, né? Então, glória a Deus por isso. Mas foi só para os irmãos entenderem o que é experimentar Deus. Você já experimentou Deus? Pensa aí. Se não experimentou ainda, queira experimentar, irmãos, queira, porque nunca mais você vai sair dos caminhos do Senhor. Tenho certeza. Teve uma época que eu dei uma deslizadinha, mas aquele negócio que eu já tinha sentido me fez voltar de novo. Então, nunca saí completamente, mas dei aquela escorregada. Eu estava na igreja, mas estava meio cambaleando. Mas aí o Senhor me pegou de novo. Então, quando a gente tem isso, irmãos, é muito mais difícil eu desanimar. É muito mais difícil as coisas não me dar ânimo e força. Amém? Experimentar Deus não quer dizer que eu não vou ter problema, não quer dizer que eu não vou ter dificuldade. Não. A diferença é que eu tenho certeza que eu vou vencer. Não importa como, pode ser que não seja como eu esperava, pode ser que não seja, vamos dizer, eu preciso de uma casa, eu quero uma casa, eu não tenho uma casa ainda própria. Pode ser que eu nunca vou ter uma casa, mas eu tenho uma casa de aluguel boa, que acolhe minha família, que acolhe os irmãos, eu tenho uma casa, amém? Não é do jeito que eu pensei. Queria ter uma casa grande, com 3 quartos, piscina, um belo quintal, um jardim. Mas eu louvo a Deus pela casa que Ele me deu. Porque é isso que Ele me deu. E é isso que eu tenho a louvar a Deus, porque é isso que Ele tem para mim agora. Pode ser que eu morra naquela casa. E glória a Deus por isso. Isso é experimentar Deus. Não importa como eu estou, mas eu sei que Ele está ali comigo. Eu sei que eu posso confiar nele. Entrando na palavra, porque eu já falei demais, abram a Bíblia em Atos 9. Eu amo falar de Paulo, gosto muito de Paulo, e eu queria ser pelo menos um dedo de Paulo, porque eu tento, mas é difícil. Quanto mais eu faço, parece que mais eu deslizo. Mas eu continuo guerreando, continuo perseverando, porque eu quero continuar tendo experiência com Deus. Amém? Atos 9:1. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Hoje é culto de intimidade com Deus. Então, não deixa a sua bênção fugir. Se você olhar para mim, pensar preocupado com o que eu vou falar, você vai sair daqui feito um saco vazio. Mas agora você pensar, Deus está usando esse vaso aí você vai sair cheio, renovado e transformado, chegando em casa, dividindo todas as experiências que você já teve com quem passar. Glória a Deus. Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que buscavam o Senhor, que estava com o Senhor, assim homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aleluias. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então,
se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Mas o Senhor lhe diz: vai, procura este, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o quanto Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter-lhes alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Glória a Deus. A maioria aqui já conhece a história de Saulo. Paulo, né? Era Saulo. Depois ele virou Paulo. E todos sabem que ele era um perseguidor de cristãos, que queria mesmo matar, que não estava preocupado, ele só queria fazer o que ele achava que era certo. Então, ele matava, ele torturava, ele era um homem mau, ele ameaçava o cristão para que o cristão negasse ao Senhor. Esse era Saulo, na época. Enquanto ele está assim, ele ainda é Saulo. Ele serve mesmo lá o exército com amor, e é aquilo que ele acredita, e ponto, e acabou. E assim, vamos seguindo aqui. Então, Paulo, deixa eu me achar. Sabendo que Saulo era um homem ruim, um homem só que, na verdade, ele era um homem ruim, certo? Um homem aos olhos de muitos, sem esperança para as coisas do Senhor. Quem que olhar para Saulo e falar: nossa, esse aí vai ser alguma coisa perante Deus? Não. Vai olhar e vai falar: esse é ruim, esse vai para o inferno, esse aí já está com os dias contados, não sei o quê. E a gente faz isso, né? Quantas pessoas aí estão no mundo que é estuprador, que é isso, que é aquilo, e a gente muitas vezes olha e não consegue ter a misericórdia, não consegue pensar que ele vai ser salvo. Mas o Senhor olhou para Saulo, que era um perseguidor, que era quem queria mesmo perseguir, queria mesmo destruir, queria mesmo acabar com os cristãos. O Senhor viu ali em Paulo o que às vezes eu e você não vê em tantas pessoas que estão ao nosso lado. Chega ao ponto de hoje, cristão, às vezes a gente nem acredita mais que um casamento ele pode ser restaurado. A gente já parou para pensar nisso? Paulo era tudo de ruim. Era tudo o contrário que um cristão devia fazer. Mas o Senhor olha ali e ele diz aqui no 15: mas o Senhor lhe diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ele é um instrumento escolhido. Então, nós precisamos, às vezes, a gente se preocupa tanto, quero experimentar Deus. Amém, glória a Deus. É bom, irmãos, é maravilhoso experimentar Deus. Quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Mas experimentar Deus e eu levar isso para quem está ao meu lado. Para quem está ao meu lado, eu preciso falar isso para minha vizinha, eu preciso falar para o meu outro amigo, eu preciso falar para minha mãe. Eles precisam entender isso. Se eu continuar olhando com os meus olhos, como muitas vezes a gente olha, eu não vou
fazer com que essas pessoas conheçam o Senhor. A gente está tão preocupado, nossa, morreu 2.000, morreu 3.000, morreu 5.000, sei lá, quantos mil já está lá no Covid, nem sei, porque eu não ouço mais. Mas será que a gente já parou por algum minuto e pensou assim, quantos já foram para o inferno? Não tem volta, irmãos, não tem volta. Paulo era tudo de ruim, mas o Senhor queria ele. E ainda fala aqui, mas o Senhor vai porque este é para mim um instrumento escolhido. Aí se a gente parar para pensar, a gente vai falar assim, o quê? Ah, mas o cara que abusou da menina, ele não tem o direito? Ah, o que usa droga, o que deu droga para o meu filho e tantas outras coisas aí, assassinou, matou, ele não tem direito? Não, ele tem, irmãos. Fácil não é. É difícil para a gente compreender isso. É difícil para isso entrar na cabeça. É difícil um pai olhar para um homem que matou o seu filho e falar, ó Senhor, eu perdoo, tenho misericórdia. É difícil. É difícil porque se nós pensarmos pelo lado carnal, mas o Senhor, Ele ama todos esses. Como Ele amou Paulo. Como ele amou Paulo e viu ali no Paulo, era um homem inteligente, era um homem que se destacava, um homem estudado. Saulo, né? Ele ainda é Saulo. E o Senhor viu algo ali que ele era um escolhido do Senhor. Então, se ele podia, sem ser usado por Deus, ele podia fazer todas aquelas coisas, por que não, quando ele fosse para o Senhor, ele ainda fazer muito mais? Amém? Então, que nós possamos guardar isso na nossa mente. Sabe, às vezes que a gente está na fila, eu falei até isso aqui na última pregação, se eu não me engano. A gente está na fila do pão, está no ônibus, está não sei aonde, a gente perde tempo olhando para o celular. Será que a pessoa que está do meu lado ou atrás de mim, ela não está precisando ouvir de Jesus? E eu perdi tempo jogando um joguinho lá. Outro dia até fiquei meio triste, porque eu fiz isso. Fui lá na fila, pensando que eu queria evangelizar alguém, mas não fiz. Olha que falta de vergonha na cara. Fiquei olhando para o celular. Eu perdi a oportunidade. E se aquela pessoa morreu sem Jesus? Quando eu chegar lá no céu, o Senhor vai falar, e aí aquela pessoa que estava na fila lá com você, e você não falou de Jesus, e ela estava triste, chorando, precisando de uma palavra. Porque a gente só sabe se preocupar com o Covid está matando. Mas ir matando sem Jesus? Porque a vida que eu estou vivendo hoje está dizendo para onde eu vou, irmãos. Não tem segredo. Só tem 2 lugares, não tem o muro. Porque o muro já é de diabo, já é de Satanás. Então, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o céu. O seu amigo, o seu pai, a sua mãe, a minha mãe, o seu parente querido, ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Não tem meio termo. Ai, nossa, que dureza ouvir isso. É duro mesmo, irmãos. É duro mesmo. Mas se a gente tiver a oportunidade de falar de Jesus, que nós possamos fazer isso. Que nós possamos fazer a mudança. Aí vai ser uma escolha da pessoa. Porque depois que ela entendeu, depois que ela conheceu, porque vamos lá, aqui Saulo, ele estava andando, matando, fazendo tudo e acontecendo. Só que Saulo conhecia o Senhor? Ele conhecia Jesus? Ele conhecia de falar. Ai, nossa, Rosana, sabe, você já ouviu falar daquele homem, tal, tal, tal? E era assim, passou fulano, e assim eu ouvia. Mas, hoje, quando nós temos essa temática de experimentando Deus, nós temos a oportunidade de conhecer o Senhor a fundo. E aí, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entendi quem era Jesus, quando eu conheci Ele a fundo, quando eu percebi o que Ele podia fazer comigo, aí eu quis mais e mais dEle. É assim que tem que ser, irmãos. A gente vê aqui, eu não vou muito aprofundar em Paulo, só vou ficar dentro disso aqui mesmo, tá? Depois Saulo vira Paulo e ele vai ser ao contrário, ele vai falar do evangelho para os gentios, quem traz... É através dele que hoje a gente conhece a palavra. E a história de Paulo é maravilhosa. Eu vi uma pregação hoje, o pregador pregou 1 hora e alguma coisa só falando de Paulo. Só falando mesmo, sabe? Ele não desviava nem 1 minuto. Só falando de Paulo. Então, a trajetória de Paulo é maravilhosa. Mas que nós possamos hoje pensar nisso aqui. Ele era Saulo, que estava torturando, que estava perseguindo... Mas o Senhor olhou e viu algo em Paulo. E nós precisamos ter esse olhar. Precisamos experimentar o Senhor e querer que as pessoas à nossa volta também experimentem o Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor, como vê além do que podemos, vê e o faz a transformação. Saulo era um homem estudado, inteligente, então, sendo bem trabalhado, seria mais útil nas coisas de Deus. E foi isso que aconteceu. O Senhor, pela sua misericórdia, diz... sou Jesus, porque quando ele cai, está aqui, né?
no 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando a pessoa fala Saulo, por exemplo, Sara, Sara, ai, 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 a chapa esquentou, né? É que o negócio ficou feio. Então, o Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Né? Acho que o Senhor, pensar, sou tão bom, tão maravilhoso, por que esse abençoado quer me perseguir? Se eu posso fazer tantas coisas na vida dele? E aí, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele cai, vem uma luz sobre ele muito forte, e ele cai ali naquele momento, e aí o Senhor chama ele de Saulo, Saulo porque persegue, e depois ele fala que é Jesus. Aí depois que Jesus fala aqui, a quem tu persegues, ainda fala assim, mas, ainda tem o mas, irmã, tu me persegues, tu mata o meu povo, tu chicoteia, tu faz tudo isso, mas levanta-te, entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Você não vale nada, você é sei lá o que ele era. Ele não era nada. Mas o Senhor fala, mas levanta. O Senhor fala para nós, não importa o que nós estamos fazendo até aqui, mas levanta, anda, vai buscar, vai falar do Evangelho do Senhor, vai mudar a sua casa. Minha casa está uma bagunça, minha casa está toda desorganizada. Levanta, levanta, irmão. Levanta e faz a mudança, porque o Senhor fala, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Levanta, irmão, vem buscar a palavra, vem se alimentar, vem se encher do poder do Senhor, vem para a mulher sábia entender o que é a mulher sábia. É isso, levanta, mas o Senhor sabe que a gente está todo errado. O Senhor sabe que a gente pisa na bola. O Senhor sabe que hoje a gente pede perdão, amanhã a gente erra de novo. Ele sabe de todas essas coisas. Mas Ele fala, mas levanta-te. Porque lá dirão o que fazer. Aqui vai dizer o que a gente vai fazer. É aqui, irmãos. É aqui. O Senhor está dando uma chance de nos levantarmos, nos posicionarmos e mudar. Não dá para ficar com aquele bonequinho. Oh, céus. Oh, vida. Não dá, irmãos. Os dias estão se aproximando. O Senhor vai voltar quando a gente menos pensar num piscar de olho. Ó, piscou, não dá tempo nem de falar, socorro. Me perdoa, Senhor. Não dá. É agora. Agora a vida que eu estou levando está dizendo se eu vou para o céu ou para o inferno. Está vendo pornografia lá no computador? Vai para o inferno. Se não se arrepender. Se dá uma parada cardíaca, se dá nos novos aí, ó. Os novinhos morrem mais fácil se der um ataque do coração, viu? Porque o mais velho segura mais. Mas se for no mais novo, é mais fácil morrer. Então, se estiver vendo o que não é para ver lá na internet, vai morrer. Vai cair duro e não vai dar tempo de ir para o céu. Não vai dar tempo de pedir perdão. Então, irmãos, é muito rápido. Muda a vida hoje, porque o Senhor fala. Ele sabe que ele era. Ele sabe lá o que ele estava fazendo. Ele sabe que ele perseguia. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, fala, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que é o que te convém fazer. Ou seja, levanta, irmão, vem para o grupo, vem para a igreja, irmão, vem aqui para o culto, vem aprender o que a palavra está falando para você mudar hoje. É a chance que o Senhor está dando aqui. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo aquela voz. Imagina, começa a falar e ninguém sabe de onde está vindo. O desespero, o medo, aquela agonia. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, para nada podia ver. Mais um desespero, irmãos. Imagina o pânico ali de Paulo. Ele era o cara. Ele chegava, batia, matava, fazia lá e... De repente, onde eu estou? Ai, meu Deus, não consigo nem andar. Foi isso que aconteceu. O desespero. Ele não conhecia Jesus. Como que ele ia depender de Jesus ali? Como que ele ia depender? Aí eu até coloquei aqui, para variar, eu não segui meu cronograma. Mas eu coloquei, naquele momento ali, ele está desesperado. Caiu, devia estar todo arrebentado, todo ralado, machucado, porque o cavalo é alto, eu nunca andei, né? Mas é alto o negócio, não é? Se cai, a queda é feia. Então imagina, caiu, se ralou todo, não enxergava nada, vai saber, estava até doendo aquelas vistas. E desesperado ali, ó, ouvindo a voz que não sabia de onde vinha, devia ser uma voz linda, maravilhosa, que toca assim entre as entranhas e você... E aí, eu penso que nesse momento que ele estava desesperado. Aí eu pensei, nossa, vou pensar assim,
Eita. Aleluia, Jesus. Foi. Agora foi. E ali eu fiquei pensando, nossa, mas vamos falar assim, é claro que era fácil Saulo ouvir o Senhor e ir bonitinho lá na casa, porque o Senhor é tão detalhista que ele fala aqui, ó, Ananias ordenou, o Senhor ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita e na casa de Judas. O Senhor fez questão aqui de estar escrito, vai à rua direita, a casa de Judas. Voltando ao raciocínio aqui. Paulo caiu, se machucou, estava ralado, estava machucado. Aí eu fiquei pensando, nossa, vai ser fácil os irmãos pensar assim. Ele não tinha nada para onde ir, ele não tinha o que perder. É fácil ele seguir e obedecer simplesmente o Senhor. Porque nesses pequenos versículos aqui, o que a gente pode ver? Que Saulo, ele ouve o Senhor. O pastor falou disso no domingo, quando o pastor pregou. Saulo aqui, ele ouve o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vixe, quando alguém repete... não, isso aqui já foi. Aí, depois, Saulo confiou, pois o Senhor fala, mas levanta-te. Ou seja, o Senhor, ele confiou no Senhor. Ele conhecia de ouvir falar, mas ele não tinha experiência com o Senhor. Mas ele confia no Senhor. Porque o Senhor falou assim, mas levanta-te e entra na cidade. Ele faz o quê? Levanta e entra na cidade. Ele confia no Senhor. Aí a gente pode parar e pensar assim, nossa, é fácil ele confiar. Era a única opção que ele tinha? Não, irmãos. Ele podia simplesmente pedir para os soldados dele ir atrás de um povo, vir buscar ele, levar ele para outro lugar. Sempre tem a segunda opção. Sempre tem outra escolha. Sempre vai ter. Só que Saulo escolheu confiar no Senhor. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Confia no Senhor. Levanta, entra na cidade onde te dirão o que fazer. Então, irmãos, vem para a igreja, se enche, confia no que o Senhor, ouve o que o Senhor vai fazer e confia no que Ele vai fazer aqui. Aí Saulo obedece. Nossa, mas como? Como que ele obedece? Ele entra na cidade, fica onde mandaram ficar, e ainda no versículo 11 diz assim, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então, ele obedece o Senhor, irmãos. Ele simplesmente obedece o Pai. Ele ouve o Senhor chamando. Aí ele confia porque ele tem que ir para aquela casa. E depois ele fica lá quietinho e ele está orando. Amém? Glória a Deus. Você pode estar se questionando, mas também ele não tinha mais o que fazer. O cara caiu do cavalo, devia estar dolorido. Viu uma visão forte nos seus olhos, ficou cego. Ouviu Jesus falar com ele. Imagina, loucura. O cara pirou. Uma voz lá não sei de onde, falando comigo, todo machucado, dolorido. O soldado estava com ele, devia estar mais atordoado ainda. Então, só podia mesmo acreditar em qualquer coisa que aparecesse. Mas aí eu me questiono, quantas vezes vivemos coisas tão dolorosas, dores, enfermidades, coisas que parece que nunca vai tirar a gente daquele buraco. Nesse momento aqui, Paulo estava passando exatamente por isso. Ele tinha que somente confiar no Senhor, porque ele não tinha opção. E quantas vezes nós estamos assim? Doentes, quantos aqui? Quantas vezes a gente está ali naquele sofrimento, naquela dor, naquela angústia, naquele desemprego, naquele casamento destruído, o filho só pela misericórdia do Senhor. Estamos assim. Aí o que a gente faz? Corre para os pés do Pai. Fica lá, desesperado. Faz jejum 40 dias. Fica sem comer, quase desfalece, porque quer a bênção do Senhor. Quer o que o Senhor tem para dar. Que é o que o Senhor pode entregar. E parece que nunca vai passar. E ainda assim, quando tudo passa, o que muitas vezes nós fazemos? Tchau, Jesus. Peraí, gaveta, Jesus, fecha. Vou ganhar a vida. Vou para a vida. Vou para o que eu quiser. Eu vou viver as minhas paixões. Vou viver como meu coração manda eu viver. Aí depois, vem de novo. Ai, Jesus, estou desesperado, preciso tanto de ti. É assim. A gente faz isso, porque o pastor pregou aqui no domingo que a gente se esquecia. E a gente se esquece. A gente se esquece, irmãos. Tá, eu passei por isso, mas eu não saí da igreja. Mas é o crente mais frio que tem na igreja.
É a mesma coisa que tivesse saído, irmãos. Eu não posso estar fervoroso, eu não posso estar crendo só porque eu não tenho opção. Paulo, nesse momento aqui, a opção dele era ser Senhor, mas ele tinha outra opção. Ele quisesse mandar os soldados, sei lá, o raio que pudesse vir, ele podia, tenho certeza. Mas ele optou ouvir, confiar e obedecer. E ficou ali, até alguém chegar e orar por ele. Amém? Então, que nós podemos ser diferente, irmãos. Que nós podemos de verdade, quando as coisas virem, as dificuldades virem, nós estejamos ali firme com o Senhor, mas que aquilo ali nos faça depois continuar naquilo ali. Por exemplo, um dia eu quis ser uma mulher de oração. Aí teve uma época que deu uma esfriada mesmo. Deu uma esfriada, mas quando eu vim pra cá, voltou de novo. Irmãos, presta atenção aqui, deixa o projetor lá. Esquece lá. Voltou ao meu desejo de estar nas coisas do Senhor. Então é isso que a gente precisa ter. Não esqueça o que o Senhor faz por você. Eu não posso esquecer, você não pode esquecer. Vamos seguindo aqui. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pode glorificar, irmãos. Pode exaltar o Senhor, porque Ele merece. Que nunca vai passar e ainda assim, quando tudo passa, voltamos a ser quem éramos. Ficamos santos, ficamos santinhos na presença do Senhor, quando está tudo ruim, né? É o crente mais fervoroso. O pastor pode chamar para vir lavar as cadeiras, que vai ter sábado. Pode ficar à vontade, tá? Vim para ajudar aí as irmãs. Aí, quando a gente está na dificuldade, a gente lava a cadeira, a gente lava a parede, a gente lava tudo. Depois que passa... E se eu ganhei um carro ainda, tchau, igreja. Era uma vez. Para que o Senhor já tem um carro? Então, que isso não venha fazer parte das nossas vidas. Que nós venhamos ser um crente que persevera nas coisas do Senhor. Um crente que está sempre nas coisas do Senhor, em nome de Jesus. Depois tudo vira passado. Sabe aquele momento de oração, aquele momento de clamor, aquele momento onde você se rasgava na presença do Senhor quando estava a dificuldade? Vira passado. Porque você não tem mais interesse em continuar daquele jeito. Porque você já tem o que você queria. Aí eu estou pensando agora, será que não é por isso que tem gente que nunca sai da dificuldade? Porque sabe que se sair não vai ter mais Deus não. Porque na alegria não sabe servir o Senhor? Então, irmãos, dá uma refletida aí. Isso não estava aqui não. Mas Saulo segue ouvindo o Senhor, confiando, obedecendo. E depois no versículo 17, Ananias entra na casa, impõe as mãos sobre ele e cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo, irmãos. Seja cheia do Espírito Santo, irmão. Queira ser cheio do Espírito Santo. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu erro menos. Eu dou menos bronca no meu filho. Eu erro menos com o meu marido. Eu honro mais o meu marido. Mas quando eu estou com as coisas cheias de mim, estou vivendo como o pastor falou, as paixões do meu coração, eu vou fazer tudo errado, irmãos. Não consigo. Ai, por que eu não acerto? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. E no 18, cai as escamas dos olhos. Ele volta a ver e ele se levanta e é batizado, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Precisamos compreender isso. Ouvir, confiar, obedecer e perseverar, irmãos. Ouvir, eu até coloquei aqui, não sei se eu vou achar. Ouvir, confiar e obedecer pode ser fácil, porque vamos lá. Quanto tempo estamos sendo obedientes a algo que o Senhor nos ensinou? Nós mulheres, por exemplo, quantos dias, sem pular a gente está honrando o nosso marido? Sem fazer cara feia, sem reclamar quando ele pede para fritar um ovo, sem falar, aquele olhinho, não falou, mas aquele olhinho, quantos dias? Né? Quantos dias? É fácil falar que eu ouço o Senhor. É fácil falar que eu confio. É fácil falar que eu obedeço. Um dia? 2? Uma semana. Mas é perseverar para ser a vida toda, até Jesus voltar. E isso aqui a gente está aprendendo na Mulher Sábia. Tá vendo como nós esquece? Esquece mesmo, porque eu não lembrava um terço do que eu tinha aprendido há 4 anos atrás na Mulher Sábia. Tomei várias chilapadas, tudo de novo. As que eu tinha sido tratado na primeira vez, tomei em dobro. As que eu não tinha entendido ainda, o Senhor sacudiu um pouco mais para ver se ia de verdade. É assim que funciona, meu. A gente é tudo esquecido. Então, quantos dias nós conseguimos honrar os nossos maridos? Todos os dias? Não. Simplesmente um dia eu resolvo que eu estou com preguiça de ser obediente. E aí eu deixo de lado, não persevero aquele dia. Porque eu quero ser, a minha vontade quer perseverar, a minha vontade, a minha carne quer estar ali à frente de mim. Eu até quero,
mas o meu orgulho é mais forte. E aí eu deixei o quê? De perseverar no Senhor. Isso é uma coisa, mas temos muitas e muitas coisas que temos que ouvir, confiar e obedecer. Por isso eu falo que é fácil, porque eu posso honrar meus esposos alguns dias. Então, se eu não perseverar, não vai funcionar. Preciso perseverar em experiência com Deus. Eu não posso ter experiência, por exemplo, eu tive essas 2 experiências que marcou a minha vida. Eu não posso me contentar só com elas. Eu preciso ter essa experiência todos os dias. O dia que eu vim do Mandaqui, a gente foi para a vigília, mó loucura. A gente foi lá na minha mãe, em São Paulo, nem sei que hora a gente saiu daqui. Voltamos para minha mãe, Mandaqui, ali em São Paulo. É longe daqui, 1h10, 1h15. Só que a gente foi para o Mandaqui na vigília, ficamos lá até 6 horas da... a vigília foi da meia-noite às 6. Às 6, irmãos, o negócio era tão bom, era tanta experiência com Deus, que os olhinhos estavam assim, ó, estatalado, e viemos embora, cheio da presença do Senhor. Na segunda-feira eu fui orar aqui, misericórdia, eu não sei se o céu desceu, se o que aconteceu, irmãos, mas eu estava tão cheia da presença do Senhor. Então é isso que a gente precisa ter experiência com Deus, não só de vez em quando, mas eu preciso perseverar nessa experiência, porque se eu perseverar nessa experiência, eu vou ser uma mulher sábia, eu vou ser uma mãe sábia, eu vou ser uma líder sábia, eu vou ser tudo conforme agrada o Senhor. Em nome de Jesus, eu preciso terminar. Porque se eu experimentar, eu vou ser cheia da presença do Senhor. A pastora Leonora, ela falou assim, até falei antes, ela estava ouvindo a pregação dela hoje, e ela falou, né, que uns experimentam a presença do Senhor quietinho, ali, né, é cheio da presença do Senhor. Não é que a pessoa é quietinha, que ela não experiência. Mas aí ela falou assim, eu não. Eu experimento dançando. Eu falei, nossa, eu também. Glória a Deus. Eu experimento dançando, cantando. Eu quero contagiar todo mundo que está ao meu lado. Eu quero que todo mundo tenha essa alegria que eu tenho. Porque eu quero viver as coisas de Deus. Saulo, ele passou por isso, por essa dificuldade, por esse problema, por todas essas situações. Mas, deixa eu ir aqui para o final. Mas depois que o Paulo teve toda essa dificuldade de cair, de ver essa luz forte nos olhos, de cair, de ficar cego, esse foi o momento de experiência dele com o Senhor. A gente estava falando ontem na Mulher Sabe, teve um momento que a gente comentou que às vezes não, eu creio que todo mundo tem um marco na sua vida. Foi naquela época que eu tive um despertar no Senhor. Foi naquela época. E eu estava ouvindo hoje uma pregação e falou assim que o Espírito Santo já estava cutucando Saulo. Já não era a primeira vez. Quando ele ia lá bater nos cristãos, que ele queria que negasse, que ele queria que a pessoa negasse o Senhor, e aí a pessoa virava para ele e falava que preferia morrer do que negar o Senhor, irmãos, aquilo ali era como tivesse, enfia numa... Porque a gente não gosta de ser contrariado. E ele queria matar, e a pessoa não se negava, ela morria, mas não negava. Então aquilo ali já era o Senhor trabalhando nele, já era o Senhor fazendo ali, mas ainda assim ele continuava sendo duro. Aí esse pastor, ele até fala assim, ó, que ele era como um boi bravo que não era domado. Mas aí vem o Senhor, joga ele no chão, doma ele de uma tal maneira e usa ele nas coisas de Deus, de uma forma diferente, de uma forma renovadora, para trazer a palavra de uma forma que só ele podia trazer para nós. O Senhor escolheu Saulo. No versículo 15, Jesus fala para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Você quer ser um instrumento escolhido de Deus? Aí tá. Sábado tem que estar todo mundo aqui lavando as cadeiras. Você está entendendo, irmãos? É o que o pastor fala. Quando o louvor está cantando aqui, a gente fala um monte de coisa. Eu te amo, Senhor, eu me rasgo por inteiro. Nem sei o louvor, mas eu sei que é alguma coisa assim, eu me rasgo por inteiro. Mas na hora que você tem que se rasgar mesmo, aí, lavar a cadeira, sábado, 8h30 da manhã, a Judete marcou 8h30, irmãos. Nossa, ela é corajosa. 8h30 a água vai estar trincando. Mas precisa lavar as cadeiras, não precisa? E glória a Deus pela vida das irmãs, que persevera. Vocês acham que elas não têm dor nas costas? É assim, né, irmã Alice? A Gil? Mas elas estão perseverando nas coisas do Senhor, irmãos. Porque as coisas do Senhor precisam acontecer.
E foi isso que Paulo fez. Depois que Saulo passou por toda essa dificuldade, depois que ele teve ali a experiência dele com o Senhor, de cair, de mudar, de ter a chance de ser uma pessoa nova, ele parou. Ele foi lá, agora eu vou ficar aqui sentado em casa, sabe? Tipo, já fiz tanta coisa ruim, eu vou servir aqui, escondidinho, guardado, sabe? Porque eu fui tão ruim, se eu sair na rua, o que as pessoas vão pensar? Não! Ele foi pregar. 20. Ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é filho de Deus. Ele pregava, afirmando que era filho de Deus. Eu vou ter que terminar, porque eu acho que eu estourei 5 minutos já. Mas aqui, no 20, fala que ele pregava. Aí depois, lá no 22, ele fala assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aí eu estava estudando aqui, do 20 para o 22, ele teve um tempo que ele saiu. Lá em Gálatas, do 1, do 15 ao 18, depois os irmãos lê lá. Ele vai ter um tempo com o Senhor. Ele vai para a Arábia, se eu não perdi o nome aqui. Ele vai para a Arábia e ele vai ter um tempo com Deus. Aí quando ele volta, ele não só afirma que é filho de Deus, ele demonstra que é filho, que Jesus é o Cristo. Qual a diferença de afirmar e demonstrar? Quando eu demonstro, sabe essas meninas de demonstração no mercado? Você vai lá, tem aquele pãozinho gostoso, tem alguma coisa para você degustar? É demonstração. Eu conheço o produto, eu sei do que eu estou falando. É isso que Paulo faz. Ele foi para lá. Ele esteve tempo com Deus, conheceu. Nessa pregação fala até que ele releu o Novo Testamento. Ele ficou 3 anos lá, tendo tempo com Deus, conhecendo Deus, tendo intimidade com Deus. Porque quando ele voltasse, ele sabia que ele precisava ser cheio. Pode vir. Ele sabia que ele precisava ser cheio do Senhor. Ele sabia disso. Então ele volta sendo cheio. Ele volta querendo demonstrar esse Deus que tinha mudado ele de Saulo para Paulo. Nesse tempo aqui ainda não mudou, ele continua Saulo. Mas se vocês seguirem na história, depois vai chegar um momento onde muda o nome dele. De tamanhas coisas que ele começa a ser tratado. Mas não foi do dia para a noite, irmãos. Ai, nossa, Paulo caiu do cavalo, teve coisa. Ai, veio Ananias, orou por ele. Nossa, ele virou homem de Deus. Ele foi tratado como eu e você, irmãos. Todo mundo começa aqui, Ninguém chega pastor e vai descendo. Não, eu começo lá, membro, aí vou me aproximando, aí eu sou cooperador, aí eu sou obreiro. Eu vou assim, E quanto mais você se aproxima, mais o chicote estrala, irmãos. Mais eu tenho que estar próximo de Deus. Nossa, o fulano está lá, é líder. Não, é pior. A chicotada quando o Senhor dói mais. É diferente. Eu preciso ter isso aqui mais rígido. Então eu preciso ter tempo mais com Deus. Eu preciso estar mais disposta para as coisas do Senhor. Eu preciso querer mais. Tudo que ele iria fazer não era por ele e nem por homens, mas por Deus. Sejamos assim guiados por Deus. Tudo que nós formos fazer, irmãos, que nós possamos ser guiados por Deus. Nesse momento você está pensando assim: caramba, por que ela falou das cadeiras? Porque agora o Espírito Santo vai ficar: por que eu não vou? Por que eu não vou? Ora ao Senhor, fala: Senhor, eu não tenho coragem de enfrentar aquela água não, mas me dá ânimo. Irmão, se eu falar aqui um monte de coisa que eu faço na igreja porque eu acordei feliz da vida e vou. Tem dias, irmãos, que eu vou me arrastando para dobrar aqui. Tem dias que não é fácil. Hoje mesmo, falei para a Bianca: eita, hoje eu queria ficar em casa. Ela falou: hoje que você não pode. Então, irmãos, é por Deus. É porque eu amo Deus, eu amo as coisas do Senhor. E eu quero que todo mundo conheça esse amor. Então é por isso, irmãos, queira isso na sua vida. Não seja um crente de vir ocupar uma cadeira, esquentar um banquinho. Seja um crente verdadeiramente que tem experiência com Deus. Um crente que glorifica, um crente que exalta, um crente que sorri, um crente que transborda a alegria do Senhor. Para terminar aqui, todos os dias temos escolhas a fazer. Qual que é a escolha que você fez hoje? Como que foi o seu dia inteiro? Falou maldição para o filho, para o marido, falou um monte de coisa que não era para fazer. Se arrependa. Começa de novo. Marido foi dirigir, passou o cara na frente do carro. Peça perdão ao Senhor. Fui no serviço, aquele patrão é um chato. Peça perdão ao Senhor. Todos os dias nós temos uma escolha. Eu tenho certeza, como eu falei, Paulo ele teve uma escolha. Ele podia muito bem mandar alguém vir levá-lo, mas não.
Ele ficou ali, como o Senhor falou, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que fazer. E ele ficou ali. Amém? Então que nós possamos compreender isso. Aqui na igreja a gente vem para aprender. Não é para inchar, e chega em casa e não consegue nem pôr para fora porque não guardou nada. Peça para o Espírito Santo te lembrar. Peça para o Espírito Santo te conduzir. Seja cheio da presença do Senhor. Ninguém vai ser santo não, irmãos. Não estou falando de ninguém ser santo não. Não é isso, porque nós não vamos ser. Quando chegar a perfeição, vai para o céu. Mas até lá, nós vamos errar. Mas é perseverar todos os dias. Paulo sofreu. Paulo tinha um espinho na carne. Mas ele perseverou. Precisamos perseverar nas coisas do Senhor, irmãos. Pode se colocar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Pai. A vida de Paulo não foi fácil após se converter. Mas o foco dele era levar a palavra de Deus. Ele tinha isso, que ele precisava levar a palavra de Deus. E assim ele fez. E chegando nos últimos dias, de coisas que ele tinha sofrido, de todas as dores, de todas as amarguras que ele tinha passado, ele escreve lá em 2 Timóteo 4:7. Todo jazido de crente está escrito isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas que nós não venhamos ser quantos crentes que colocou isso, porque já é de praxe. Já é de praxe, era crente, então vamos colocar combatir o bom combate. Será que combateu? Irmãos, se questione. Se você morrer agora, no seu jazido lá, vai poder estar escrito isso, combati o bom combate? Se não, irmão, começa a rever hoje. Combata o bom combate a partir de agora. Complete a sua carreira. E aí, guarde a fé, irmãos. Viva isso na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore pedindo para o Senhor que te encha da presença dEle, que faça uma mudança na sua vida, uma transformação. Senhor Deus, Pai, oh Jesus, obrigada, Senhor, obrigada pela oportunidade, Pai, obrigada pela palavra, Senhor, oh Deus, Senhor, que não fique somente aqui, mas que chegue, Senhor Jesus, em cada ouvido e que ela venha frutificar, Senhor, que ela venha dar fruto a essa palavra, Pai, que nós possamos mudar, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser cheios da Tua presença verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a compreender as experiências contigo, Pai, nos ajude a perseverar, nos ajude, Senhor, a ter um foco em Ti, Pai, todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, muda a nossa vida, muda, Senhor, os nossos caminhos, ó Pai, nos encha da Tua presença, que nós venhamos ser contagiados verdadeiramente por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, ó Santo Deus amado, Pai, que nós venhamos ter, Senhor, todos os dias experiências contigo, Senhor, experiência que nos enche da Tua presença, em nome de Jesus, que venhamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, aleluia, glória, glória, glória a Ti, Senhor, louvado seja Ti, Deus. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra,
incendia. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus, aleluia. As palmas louvem o Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia, amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, amém. Não deixe as suas emoções, seu coração, suas paixões dirigir a sua vida. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Nem a sua mente, nem a mente. Nossa mente não pode nos dirigir. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo para experimentar o Senhor, para conhecê-lo. Amém? Que o povo tinha sido destruído lá por falta de conhecimento. E o conhecer é experimentar Ele, ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Oração agora no final, um pedido da live pelo irmão Pedro Pereira, família Medeiros. Amém? Nós vamos orar por esses irmãos daqui a pouco. Um aviso, hoje após o culto, todos os obreiros, líderes, ficam um pouquinho, nós precisamos acertar uns detalhes aqui da igreja. Então, 40 minutos eu creio que é o suficiente para a gente falar aqui. Então, todos líderes, obreiros, diáconos, posso estar ficando aí, diaconisas, para a gente estar acertando, tá? Após o culto terminou, já pode ficar, cumprimenta os irmãos, a gente vai ficar por aí. Amanhã, meia-noite, pelo Facebook da igreja, nós temos a live de oração, esforço de oração, amém? Que você esteja lá compartilhando, orando, clamando junto conosco. Sábado, a Sara já falou, né? Os irmãos vão lavar aí as cadeiras, então se alguém estiver livre no sábado aí, as irmãs possam vir ajudar, né? Nesse mutirão. Sábado à noite tem o seminário de adoração lá na sede, as irmãs fizeram inscrições, né? E já estão aí, já certos aí o horário, junto com o Ricardo, que é o da mídia, a Vitória ali do louvor. Então, já estão certos aí para poder sair no horário certo da igreja, tá bom? Domingo nós temos 2 cultos, 9h30 da manhã e às 19 horas, culto da família. Amém? Vamos orar, se coloque em pé, estaremos encerrando. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos pedir, Senhor, em especial, nesse pedido de oração, Senhor, pela vida do pastor Pedro, pela vida, Senhor, do Pereira, pela família Medeiros, Senhor, pela Júlia, Senhor, são tantos nomes e nós colocamos nas Tuas mãos. Senhor, a família, Senhor, do Teu servo, ali o Adilson, do Rodeio, Senhor, ó Pai, nós cremos no poder da oração, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Pai, de tudo que nós pedimos e pensamos. Então, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, nós te agradecemos pela vida das irmãs, Senhor, dos irmãos que estavam enfermos e agora já estão aí na Tua casa. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo livramento, pela cura divina na vida, Senhor, das irmãs, Senhor, da pastora Rosana, da Márcia, os irmãos que estavam enfermos já estão aqui hoje. Que o Senhor continue operando grandemente, ó Pai, na vida delas, na vida deles, principalmente a cura da alma, Senhor. Eles possam ver e manter a visão celestial, Pai. Assim nós oramos, te agradecemos por este culto de intimidade com Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão, que o grande e eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus, então salve Jesus, amém? Está encerrado.